Alô, amigos, estamos então já com a prova de ontem, que foi liberada pela Carlos Chagas agora às 17 horas, e nós acompanhamos superficialmente as manifestações no fórum. Evidentemente, ali é a hora de desabafar. É a hora de expor realmente as frustrações, ou as alegrias, ou os nervosismos, ou tudo que vocês quiserem. De qualquer maneira, em 10 questões de tudo que você trabalhou, quase sempre sobra algum aspecto que não foi cobrado. Então, por exemplo, juros simples, juros compostos, né, que seria financeira, o pessoal diz assim, caiu só 2 de financeira. Mas percentagem é algo que mistura financeira com a matemática tradicional, e vejam que eles trabalharam bastante em percentagem. Só que assim, não há nenhuma questão que se possa chamar de difícil. Alguém pode não gostar que eu diga isso, mas não há nenhuma questão que se possa chamar de questão difícil. Na verdade, eles surpreenderam pela facilidade. E que em todas elas tinha que ler e interpretar. Por exemplo, imagine se eu fosse só desenhar um gráfico, que na verdade ali o gráfico pouco importa, é um problema de regra de 3, de conta de dividir, por exemplo, a questão número 21 e 22, né? É um problema de conta de dividir de regra de 3. E de saber que 2 horas e meia é 2,5 horas, que 3 horas e meia é 3,5 horas, pessoal, sim. E a informação, teve um dia que eu fiz, se eu não me engano, em regra de 3, eu fiz um gráfico, e alguém reclamou que eu estava fazendo gráfico. Não estou defendendo, mas ao mesmo tempo estou dizendo, pareceria que gráfico não iria cair na prova, né? Mas caiu. Não vem com a história que isso é estatística, porque isso é gráfico. Não é estatística, é gráfico. E nessas questões de gráfico, uma é de percentagem e a outra é de regra de 3, e de dividir e de saber que hora, 2 horas e meia é 2,5 horas. Então assim, de estatística mesmo, que o pessoal diz que caiu mais estatística, só caiu mediana. E foi ridiculamente fácil. Então o pessoal, caiu a estatística, mas da onde? Que gráficos caia também na estatística é uma coisa. Mas eu concordo o seguinte, então, que eles tivessem colocado gráficos no edital. Tradicionalmente, quando se ensina noções de estatística, se ensina no início gráficos. Mas antes disso, eles já viram o plano cartesiano lá na escola. Então, assim, isso aqui não é estatística, isso aqui é gráfico, é interpretação. Tá, pessoal? E isso aí, se quiserem, mas não tem como entrar com recurso. Não estava. Por isso que eu dizia, que nem sistema ou alguma coisa, não tem como entrar com recurso quando as coisas são elementos básicos. E aqui quem lê a revista Veja, vê um gráfico por setores. Quem assiste os jornais, telejornais, vê esses gráficos por barra, que apenas está dizendo que o B tem 25 e que o A tem 10 em 2 horas e meia. Isso num plano geral. No plano específico, assim, eu diria assim, que foi o que eu falei no pré-prova. Não caiu nada do que eu falei no pré-prova em termos de conteúdo, mas caiu uma coisa que vocês não perceberam. Aquilo que eu falei de ganhar o tirão. Que a prova... e o cara... Pessoal, tanto a prova ganhou o tirão, que vocês estão achando, parece, pelo que eu estou vendo assim, que a prova tinha sido alguma coisa que não estava na nossa preparação. O que foi que mais nós insistimos? Em ler o enunciado. E agora eu vou provar que tudo isso aqui é ler o enunciado. Quero também, o Edgar não está hoje aqui ainda em Porto Alegre,
e não está descansando, ao contrário, ele tinha compromissos em São Paulo. E as duas questões que caíram na prova, ele deu no pré-prova. Saque e os juros reais, taxa real de juros. Se não caiu mais coisas, não caiu, mas se tivesse caído, vocês estavam preparados. A mesma coisa do Rafael, digamos. Não caiu, mas se tivesse caído, vocês estariam preparados. Então, eu não vejo assim que, porque não caiu, aí crucificar alguém, sabe? Eu acho o seguinte, que a gente preparou para mais. Nós estamos preparados para mais, veio para menos. Olha só a número 1, que é a número 16. Depois de ter comprado, pausa para rir, depois de ter comprado 15 livros de mesmo preço unitário, Paulo verificou que sobraram R$38 em sua posse. Sobraram em sua posse, não é que ele estava já assumindo a posse, é que estava no bolso. Poderia ter, em sua posse traduz no seu bolso. E faltaram 47 para comprar para outro livro de mesmo preço unitário. O valor que Paulo tinha inicialmente para comprar os seus livros era... Mas pessoal, se sobrou 38, mas faltou 47, então é porque o livro custava a soma disso. Quer dizer, sobrou 38, se eu tivesse mais 47, teria comprado o livro. 8 e 7, 15 vai 1, 85 cada livro, não tem X. É aquela que eu fiz para vocês de que não tinha incógnita. Lê o enunciado que não vai ter. Esse preço unitário parecia que era uma incógnita. Mas se sobraram 38, não deu para comprar mais um livro. Mas se tivesse mais 47, ele compraria. Então, porque o preço é 85, conta demais. Bom, e aí? Ele não comprou 15 livros? 15 livros de 85. E aí tem que ler a pergunta do problema. O valor que Paulo tinha inicialmente, bom, ele tinha um valor que deu para comprar 15 livros de 85 e o resultado aqui somar com 38 porque sobrou. E fazendo essa continha vocês vão achar 1.313. Né? Vamos pegar a calculadora aqui para não perder tempo, que eu estou com o tempo limitado para os outros professores filmarem, enfim. E na verdade já estamos adiantando a hora. 85 vezes 15, então isso aqui conta de vezes. 85 vezes 15, 1.275, mais 38, 1.313. Por quê? Porque eu comprei 15 livros de 85 e ainda me sobrou 38, então eu tenho 1.313. Isto é incrível. São problemas das 4 operações. Na verdade, sei lá, mais ou menos 4ª série primária. Pede para o avô, alguma pessoa bem velha que tenha só o primário, ele vai fazer essa questão. Mas eu não estou com isso gozando e desmoralizando que vocês não tenham acertado. O que eu apenas não quero, justamente, o que eu quero é que vocês desabafem, mas o que eu não quero é assim, às vezes, que magoem, a gente magoa vocês magoam algum que outro assim, né? Isso que a gente não quer, a gente quer serenidade. Claro que dói, dizer, botei 4 vezes fora, dói, isso dói, não, nem li ainda, me comentaram, botei 4 meses fora, não sei, por esta questão não foi, a não ser que tu tenha achado que ela é muito fácil, mas se tu, repito, se se preparou para mais, tá ótimo. Qual é o problema que o nível vem um pouco baixo? Por isso que eu disse, eu gosto de prova difícil, então aí eu concordo contigo, tá? Tô falando assim em geral. Bom, a número 17 é aquele quadrinho que a gente deu do que tenho e sobrou, né? Então assim, ó, sobrou. Bom, praticamente isso aqui foi dado em aula, né, no curso. Sobrou e gastou. Vamos pegar aqui. Então, o início. Aí tem o primeiro dia. Até foi assim, até por dias, né? Segundo dia e terceiro dia. Então, no início, ele tinha 1.800. Tá? Aí ele teve uma perda, aqui no caso, aqui não vai ser gastou. Então, aqui eu vou botar assim, variou, tá? O que variou? Porque ele aumentava ou diminuía? Variou o seguinte, que ele perdeu 900. Se perdeu 900, sobrou 900, porque ele perdeu a metade.
do valor aplicado no primeiro dia. Tudo bem. No segundo dia, Renato ganhou 4/5 do que havia sobrado no primeiro dia. Bom, quanto é 4/5 de 900? Vai dar 720, mas agora ele ganhou. Se ele ganhou 720, estão entendendo que isso aqui é 720? Ó? Ele ganhou no segundo dia. Renato ganhou 4/5 do que havia sobrado no primeiro dia. Sobrado, e que aí eu sugeri que fizessem os quadrinhos. E eu disse, olha que eles gostam dessa do que sobrou. Pessoal, foi dado. Não sei, eu não sei se me elogiaram ou se me criticaram, na verdade. Mas o que eu vi é que havia, assim, um certo nervosismo no quadro. Pelo que me comentaram. Então eu também estou falando, eu vim para fazer a prova. Então aqui, ó, eu já estou, tinha 900, mas aí eu ganhei 720, já estou com 1.620. E no terceiro dia perdeu 4/9 do que havia sobrado. A única coisa que eu não gostei, no sentido, é que, eu diria, do que ainda ele tinha lá. Mesmo que eu aqui no quadrinho botei sobrou e está consistente com o que diz lá na prova, mas não é que sobrou, ele ganhou mais um pouco e agora é o saldo que ele tem lá na conta. Então, do que ele tinha no dia anterior. Então, ele perdeu 4/9 disso aqui que ele tinha do dia anterior. Então, se ele perdeu 4/9, claro que ele ficou com 5/9 disso, tá? Como ele quer saber isso, eu já vou fazer direto. Se ele perdeu 4/9 de 1.620, então no terceiro dia sobrou 5/9 de 1.620, que é 5 vezes 1.620 dividido por 9. Vou fazer na calculadora. Mas não interessa que vocês podiam fazer à mão, eu só estou fazendo para mostrar a conta, a operação. Ó. Vezes 5 é uma operação de vezes, dividido por 9 dá R$900, que era a resposta. Isto é incrível. E se eu não falei no último dia do pré-prova, que eu no fim não gostei, eu também não gostei do meu pré-prova, até por eu não ter preparado o tempo correto, uma série de coisas que eu não gostei. Talvez não tinha que ter dado a novidade ali, mas eu pensei, mas e se na última hora cai isso? Então, tentei ali, eu não gostei do meu pré-prova, mas que isso aqui foi dado ao longo do curso, foi. Tá? Então, essa questão não dá para dizer que é uma questão difícil. Muito bem, vamos lá. Vamos para a terceira questão de matemática. Terceira questão de matemática, que é a número 18. Que é a única questão, bom, a não ser média, parece que lá adiante tinha uma de média. Lá adiante tem uma média ponderada. Tá? Realmente, a da Policy tem uma que era de média ponderada, mas nada que... média é como ir no colégio fazer a média, tudo bem. Essa nós podemos fazer por raciocínio ou, 19, 15, 17... 21 e N. Mas como ele quer a mediana, então vamos colocar na ordem. 15, 17, 19, 21 e N. E disse que a média é 19. Bom, primeiro por raciocínio, pessoal. Se a média é 19, para fugir da média aqui, teve um que fugiu 2 para baixo, mas tem um que compensou com 2 para cima. Esse compensou com 4 para baixo, então esse aqui vai ter que ser 4 para cima, que vai chegar em 23. Isso de cabeça, por raciocínio, sem medo da prova. Então eu já sei que N é 23, para que a média fique no meio. Média. A outra maneira de chegar nesse 23 é o seguinte: se de 5 pessoas, na média, é 19, então o total é 19 vezes 5. Que dá 95. Ora, para eu somar 95, vejam, 15, então 95. Como é que eu chego a 95 se é 15 mais 17 mais 19 mais 21 mais N? Isola o N e acharás 23. Por quê? Porque esse 95, para a média de 5 dá 19, é porque 19 vezes 5 dá 95. Se a média... É como se eu tivesse o preço médio é 19. Comprei 5 latas, gastei 95.
Eu comprei 5 coisas, a média é 19, são 5. Quanto eu gastei? 95. Para eu gastar 95, isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, dá 95. Isolo o N, dá 23. Ora, se o N é 23, pessoal, qual é a mediana? Qual é o elemento que está no meio desses 5 números? Está aqui. Aí, o Zé não deu tempo de ver estatística muito. Mas aí é aquela coisa o seguinte, para que ver mais? Para cair isso? Para cair, qual é o termo que está no meio de 5? Qual é o que está no meio? Agora, o que a gente fica chateado é que gostaria de cair bem como eu disse, ou bem como vocês estudaram, ou sei lá o quê, mas a gente, por isso que eu falei em ganhar o tirão, porque a prova faz, aquele que traduz o seguinte, tu olha ali parece que é uma coisa que te surpreende. O que eu acho que a gente faltou é preparar para a surpresa, por mais que, aquela humildade, por mais que eu esteja para a prova, eu não posso esquecer que talvez ela me surpreenda. Mas é só, no fundo nós estamos tirando, mostrando que a prova não é de nada, mas é ridícula. Se eu for dar essa prova num curso futuro, eles vão dizer, não, dê umas questões mais difíceis, professor. É assim que vai ficar para a história essa questão. Essas provas aqui eu não vou preparar ninguém resolvendo essas questões. Se eu colocar nos livros futuros essas questões, só para dizer que caiu, mas ela elas são muito tranquilas, praticamente dizendo, pega a vaga. Mas eu sei que assusta. O que eu quero dizer é que a gente não pode, vou ficar bravo com o quê? Que a prova foram questões fáceis de fazer? Ou que eles perguntaram do jeito que eu achava que eles iam perguntar diferente? Bom, a 19, embora é da matéria do Edgar, ele deu lá na aula, né? Então é só dividir o acréscimo, 1,0659 dividido por 1,045, isso aqui, dar acréscimos, eu ensinei também. Então isso aqui vai dar 1,02, que significa 2%, tem que saber interpretar do ponto de vista do balconista. Eu posso falar porque percentagem eu trabalhei com vocês. Né? Depois, a número 20, que é de financeira, também não tem problema nenhum, porque até diz ali, os juros são cobrados, vamos ver, informações, observe o quadro. Bom, não interessa. Você sabe que os juros são cobrados sobre o saldo devedor, não é? O saldo devedor antes da última prestação era 160, né? Então ele vai, a última parcela é o que? É 160 mil e mais 4% de 160 mil, porque os juros são cobrados sobre o saldo devedor. Eu estava devendo isso. Bom, 4% de 160 mil vezes 0,04 dá 6.400, mais 160, então isso aqui dá 6.400, olha a conta que tinha que cair, então vai dar 166.400. Mas eu estava preparado para mais financeira. Bom, pessoal, é o que eu digo, então que a prova fosse difícil, mas ela... Agora eu estou bravo por quê? Porque é uma questão que eu sabia fazer, eu não estou entendendo isso, e me desculpem por eu estar falando assim mais, porque quem não falou nada... já está entendendo, eu acho que concorda comigo, porque olha aqui, isso aqui foi a questão de financeira, esta conta e esta conta. Essas foram as questões de financeira da prova. Eu gostaria que, na verdade, para mim, Banco do Brasil tem que ser só financeiro. Mas como a interpretação, denunciados, vem um relatório com um gráfico, se tu não sabe o que significa, então claro que aí complica. Vamos para a 21, que parece que ali no fórum tinha gente perguntando pela 21. Pessoal... diz assim, o supervisor de uma agência bancária obteve 2 gráficos. Desta vez, sim, a Carlos Chagas não só falou que é de uma agência bancária, como colocou 2 coisas interessantes aí. Número de atendimentos realizados por funcionários. O gráfico 1 mostra o número de atendimentos realizados pelo A e o B em 2 horas e meia. E o gráfico 2 mostra o número de atendimentos realizados pelo C, D e E em 3 horas e meia. Mas vem cá, mas se o gráfico do A mostra que ele fez 10 atendimentos, porque aquele 10 quer dizer 10 atendimentos, pessoal, mas aí não é estatística, é saber ler o que diz ali, 10, está dizendo o número de atendimentos.
Em 2 horas e meia, quer dizer, dividido por 2,5 horas, que é aula de 2 horas e meia, dá 4 atendimentos por hora. Essa era a conta que você tinha que fazer. Depois o B fez 25 atendimentos em 2,5 horas, que deu uma média de 10 atendimentos por hora. Depois o C fez 21 atendimentos em 3,5 horas. Que 3,5 horas quer dizer 3 horas e meia, que vai dar 6 atendimentos por hora. Depois o D fez 35 atendimentos em 3,5 horas. É só tu ver que é só dividir, que vai dar 10 atendimentos por hora. Desculpa se eu estou fazendo um pouco rápido. E letra E, aqui um pouco na mão inglesa aqui, vai ser 28 atendimentos em 3,5 horas, que dá 8, porque aqui é só fazer por 7, né? Que dá 4, e aí vezes 2, dá 8 atendimentos por hora. Pronto! Aí diz assim, bom, de gráfico é isso, não vai me dizer que isso é estatístico, por favor. Observando os 2 gráficos, o supervisor desses funcionários calculou o número de atendimentos por hora que o funcionário B atendeu a mais que o C. Um foi 10, outro foi 6. Quanto é a mais? 4 a mais. 4. Vamos agradecer. Olha, pessoal, a prova tá aí, mas vamos seguir, tá? Eu sinceramente, claro, eu pensei que iam dizer a prova foi fácil demais e que aí isso mistura os candidatos. Agora, assim, ó, o que eu tô defendendo a casa, assim, tô defendendo a casa, dizer, preparou muito. O que eu não entendi é esse que falou que perdeu o atendimento, mas pelo menos falando sobre a minha matéria, né? Eu vi a pré-prova dos professores, eles prepararam para o máximo. Agora você vem o mínimo, qual é o problema, entendeu? Estamos defendendo, ó, a casa, o pão. Mas vocês vão concordar comigo. Se não concordarem hoje, daqui a um tempo vão concordar. Depois assina 22. Preocupado com o horário de maior atendimento que se dá entre o meio-dia e 1h30 da tarde, o supervisor colocou todo mundo a trabalhar nesse horário. E aí, qual é o atendimento que esses 5 juntos fazem em 1h30? Vamos, vem cá. Em 1 hora eles fazem 4 mais 10, aqui ó, 6 mais 4, 10, 20, 38, que o E era 8. 8 atendimentos por hora. Então eles fazem 39 em 1 hora, ó, 38 atendimentos em 1 hora, então em meia hora vão fazer 19. Em 1h30, em 1,5 horas, vão fazer 57. Proporção, seja lá o que for, 57, pessoal. Essa foi a questão de gráficos, essa aí é a 21 que o pessoal estava com medo. Pode copiar. Eu somei tudo aqui, ó. 4 mais 10 mais 6 mais 10 mais 8. É o que eles atendem os 5 juntos numa hora. Numa hora, 38. Em meia hora, 19. Em 1h30, 57. Vocês viram que até agora eu não precisei fazer conta quase. Quer dizer que até para perder tempo de conta não tinha muita conta. Tá? Pare o vídeo e pause para copiar isso aqui. Vamos seguir. Eu estou num cantinho só, porque, claro, gente... Mas eu posso ir para mais ali, o quadro está à minha disposição. Mas nem precisou. Bom, depois tem ali gráfico por setores, né? E que aí com isso termina a prova. Falta então... Fizeram 3 perguntas a respeito de gráficos. Tudo bem, melhor ainda, porque lê uma vez já sabe tudo. Diz que uma corretora de seguros negocia 5 tipos de apólices, 1, 2, 3, 4, 5, nos primeiros 20 dias do mês. E que a corretora negociou 1.240 apólices, como mostra o gráfico A. Então, nos primeiros 20 dias, foi 1.240, e depois nos 10 dias seguintes, vamos ver. O gráfico B mostra em porcentagem a meta de participação dos negócios alcançada até o fim do mês. Sabe-se que a meta é atingida em 1.500, então eles querem chegar em 1.500. Tá.
Então, vamos direto para as perguntas. O número de negociações ainda necessárias da apólice 5 para alcançar a meta prevista é... Bom, a apólice 5 aqui já havia negociado 5% de 1.240. Então, ela já havia negociado 20%, 5%, que eu posso dividir por 20 até, porque 5% é uma coisa que eu dividi por 20. Então, ela tinha negociado 62. O que ela quer chegar? Ela quer chegar em 15% de 1.500, não precisa nem fazer conta. 15% de 1.500 é tabuada, 15 por 15, 225. 225 menos 62 dá 160. 225 menos 62 dá 163, que é o que falta ela atingir. Por quê? Porque a gente está vendo que aos 20 dias ela já ia com 5% de 1.240, mas ela tem que chegar em 15% de 1.500. Então, de 62 tem que chegar em 225, falta 163. Né? Mas eu concordo que tem que ler. É por isso que eu disse que o mais difícil é ler o enunciado. Então por isso que eu disse que o treinamento que precisa é ler. Então, qual é a conclusão? Que ainda faltou lermos o enunciado e estarmos preparados para novas situações, inclusive de gráfico. Por isso que lá na regra 3 eu fiz com gráfico também. Muito bem. Então, só falta duas. Vamos apenas agora concluir aqui, fazer a pergunta. O tipo de apólice que deve ser menos negociada no tempo que... Bom, aí eles têm que fazer um por um. Essa sim, tem um pouquinho de trabalho, né? Tem que negociar, tem que ver uma por uma, mas grosseiramente é o seguinte, ó, só para ver a explicação. A número 3, tá? A número 3 estava em 30% de 1.240 e essa número 3 passou para 25% de 1.500. Bom, 30% de 1.240, 1.240 vezes 0,3 dá 372. E 25% de 1.500, é só dividir por 4, dá 375. Então aqui, ó, só aumentou 3. E isso que eu estou fazendo com ela, faço com todos. Tu vai ver que aqui menos aumentou 30% a 3, porque de 30% de 1.240, que aos 20 dias tinha 372 negociadas, quando chegou no fim do mês, ela estava com 25% de 1.500, que é 375. Então, nesse meio tempo, ela foi a menos negociada. Por isso que a resposta é a letra D, no caso da prova 2, de Dormelina, mas é a 3. A mais negociada foi a de número 3, porque ela tinha aos 20 dias 30% de 1.240, e no final do mês tinha 25% de 1.500, ou seja, aqui ela já tinha vendido 372, mas no fim do mês vendeu 375, foi a que menos se negociou no último período. E finalmente a última, que é o seguinte, considera aí uma média ponderada, e em relação ao total ali do gráfico final. Considere que os preços da negociação das apólices seja R$1 no número 1, 2 no número 2, então, né? A meta 1.500, conforme foi descrito, foi atingida, tá? Então, qual é a participação da 4 na arrecadação total? Parte sobre o todo. Dei ou não dei? Parte sobre o todo. Parte sobre o todo. Aliás, agora me lembrei, na verdade a probabilidade nem caiu. Bom, aí que eu disse, com tanta matéria, é claro que vai ficar matérias que não caem. Então vejam só, a número 1, vejam só, a número 1, vou fazer aqui mais para a esquerda um pouquinho, ó, a número 1, a número 1 tem, número 1, 10% de 1.500, que é 150. Mas vejam só, 150 a R$1 cada uma dá 150. Aí sim, ó, vou ver quanto que custou tudo. A 2 foi, deixa eu achar, 15% de 1.500, que é 225. Mas essa custou R$2. Então, vezes 2. Depois, a 3
A 3 foi 25% de 1.500, que é 375. Então, 375 vezes 3, porque se eu vendi 375 ações a R$3, né? Então, a número 4. A número 4 foi 35% de 1.500. Essa eu vou ter que fazer a conta aqui, ó. 1.500 vezes 0,35, que dá 525. Então ele fez 525 vezes 4. Pronto. E finalmente a 5 custou. Mas é aula de percentagem, pessoal. Essa aqui foi 15% de 1.500. 15% de 1.500, que também é 225. Foi 225 ações a R$5. Tá? 525 ações. E ele quer saber os ingressos da 4, quanto que pesam no todo. Aqui vamos ver uma coisa, ó. O todo vamos ver quanto é que é. 150 mais 450 mais 1.125, que é essa continha aqui, mais 2.100, é só conferir a conta, e mais 1.125. Somando tudo isso, pessoal, o todo é 150 mais 450 mais 1.125 mais 2.100 mais 1.125, que dá 4.950. Eles querem saber o que 2.100 representa em 4.950. Parte sobre o todo. 2.100 dividido por 4.950 é igual a 0,424, ou seja, aproximadamente 42,4%. Por isso que a resposta foi aproximadamente 42%. Aula de percentagem, de parte sobre o todo e de saber multiplicar por 2 e por 3. Eu estou feliz, pessoal. Eu sinceramente estou feliz. Vocês têm que fazer, deixar passar esse momento de... Mas se quiserem bater, pode bater, né? Extravasem. Que lições tiramos daqui? Aos aprovados, meus parabéns. Aos que nesta perderam por alguma razão que depois a gente pode aprofundar, quem perseverar até o fim será salvo. Mas certamente nós temos que sair maiores do que entramos nesse concurso, e parabéns também aos que pensaram que a prova derrotou ele. Ela não derrotou vocês. Vamos fazer do limão uma limonada. Muito obrigado e continuamos juntos com vocês. A casa é de vocês.